Olá pessoal, meu nome é Glauber e estamos aqui no sexto vídeo da série de introdução ao desenvolvimento Android com Kotlin. Ah, eu disse no final do vídeo passado que a gente ia falar sobre a parte de persistência, mas eu acabei me antecipando. Nesse vídeo a gente vai falar sobre a parte de fragments, né? E como ele vai funcionar essa parte de fragments da aplicação. Bem, os fragments eles estão disponíveis na versão no Android desde a versão 3, tá? Mas logo após isso, que a versão 3.0 era exclusiva para tablet, e a partir do Android 4 voltou a ser a mesma versão para smartphone e para tablet. Mas a gente tem essa classe agora dentro da biblioteca de compatibilidade, tá? Basicamente a API de Fragments tem na verdade algumas classes principais. Entre elas a gente tem o Fragment, que é basicamente um pedaço de tela. O Fragment é como se fosse uma subactivity, digamos assim. Você pode ter em uma activity vários fragments. A gente tem o Dialog Fragment, que é um fragment com aspecto visual de uma caixa de diálogo, né, de um alert. E o List Fragment, que é basicamente um fragment com uma list view. É basicamente isso, certo? Ele já tem alguns métodos já para facilitar o trabalho com listas, tá? A gente tem o Fragment Transaction, que é basicamente quando a gente vai adicionar um fragment à tela, a gente inicia uma transação utilizando o Fragment Manager, né? Então, quando a gente inicializa essa transação, ele retorna um Fragment Transaction, beleza? Então, é uma API relativamente simples, tá? Com poucas classes, digamos assim. A ideia dos fragments, pessoal, ele surgiu, como eu falei, né, no Android 3, que era exclusivo para tablets, que é para a gente compor telas maiores, como os tablets com os fragments, tá? Então aqui na imagem da esquerda a gente tem um tablet, onde tem uma única activity com dois fragments. E no lado direito a gente tem, no smartphone, um activity com um fragment, aqui na tela de listagem e na tela de detalhe, certo? Então a ideia basicamente é essa. Na nossa aplicação, a gente vai usar Fragment para o seguinte propósito. Na tela principal, a gente vai ter duas abas, certo? A primeira aba listando os livros que vêm da web, né, que vem do serviço lá do Google Books. E a segunda aba vai exibir os livros que eu salvei como favorito, certo? Isso eu vou salvar numa persistência local, utilizando SQLite e Room. Já estou dando spoiler aí do que vem nos próximos vídeos, tá? Então, ó, a gente vai precisar dessas duas bibliotecas, certo? A gente vai precisar do ViewPager 2, né, que existia antes o ViewPager, mas agora a recomendação é utilizar o ViewPager 2. Inclusive eu até coloquei um artigo sobre o ViewPager 2 lá no meu Medium, certo? Quem quiser dar uma olhadinha lá. E basicamente a gente vai precisar da biblioteca do Material, porque a gente vai usar o Tab Layout para mostrar as abas lá no topo do topo do ViewPager, né, para a gente poder mudar de página via swipe, né, para a esquerda ou para a direita, e também clicando nas abas na parte superior. Ok? Basicamente a gente vai definir um Pager Adapter para dizer quantas páginas as minhas abas vão ter. Veja que é uma classe bem simples, tá? E a gente vai implementar esse método createFragment para dizer qual fragment vai ficar em cada aba, certo? Aqui está um exemplo bem simples. Finalmente a gente vai atribuir o pager, o adapter ao ViewPager e setar o título, definir o título de cada aba usando esse Tab Layout Mediator, certo? Relativamente simples, tá? Então vamos por partes, vamos começar a implementação. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é converter esse código aqui da Activity, né, em um fragment, certo? Então, aqui no pacote de UI, eu vou criar um novo pacote chamado Fragments. Eu poderia até deixar no pacote de UI mesmo, mas eu vou criar um pacote Fragments. Vou criar uma nova classe chamada Book List Fragment. E essa classe Book List Fragment vai herdar de fragment. Ok? E aí é o seguinte, aqui na Activity a gente vai fazer a migração basicamente do código que está aqui na Activity lá para o fragment, tá? Então, ó, esse código aqui eu vou dar um Ctrl X
ele vai começar a dar erro, obviamente. E vou mover aqui para o book list fragment. Ok? Primeiro problema não apareceu, ainda bem. Mas aí vê o seguinte, aqui na Activity a gente usa o setContentView para determinar o arquivo de layout da Activity, certo? No Fragment a gente vai utilizar o método onCreateView, onCreateView, certo? Nesse carinha a gente vai carregar o arquivo de layout, assim como a gente fez no adapter, aqui ó, carregando o arquivo de layout. A gente vai carregar o arquivo de layout lá no Fragment e dizer, veja que ele retorna uma view, que é justamente o tipo de retorno que o layout inflator, que já vem aqui como parâmetro, retorna. Só que a gente ainda não definiu o arquivo de layout desse Fragment, certo? O que é que a gente faz? A gente vai vir aqui no arquivo do layout, na parte do layout, vai dar um Ctrl+C e Ctrl+V nesse arquivo, que é o mesmo que a gente vai usar, certo? Depois a gente vai alterar só o arquivo da Activity, certo? Mas vai ser um Ctrl+C aqui, Ctrl+V, e eu vou chamar de Fragment Book List. Ok? Fragment Book List é o mesmo, certo? A gente só apaga isso aqui porque não faz mais sentido, porque ele não é mais parte da minha Activity. A gente pode apagar essa linha. Também não faz nenhuma diferença, que ela é de tempo de projeto. Então, a gente mantém esse arquivo layout assim. Lá no Booklist Fragment, na classe, aqui a gente vai carregar o arquivo de layout e vai retornar, certo? Então, basicamente, aqui eu vou fazer inflator.inflate, passando o R, layout, fragment, ele está pedindo para importar, fragment booklist, passando o parent, que é o container aqui, container, e falso, porque eu não quero que ele adicione ao elemento raiz. Ok, o Kotlin permite até essa expressão mais simples, né? Eu posso colocar assim, vai ficar até menor, certo? Beleza. E agora a gente precisa migrar o resto do código aqui da minha Activity, esse código que está aqui, né? Esse código que está aqui, lá para o Fragment. Beleza. Onde eu vou colocar esse cara? No Fragment, a gente tem um onCreate, mas se a gente olhar o ciclo de vida do Fragment, eu acabei não falando disso aqui, né? Mas o ciclo de vida do Fragment, ele é um pouquinho diferente, certo? Deixa eu colocar ele aqui. Basicamente, a gente tem o onAttach, o onCreate, e veja que o onCreateView é chamado depois do onCreate, certo? Então, no onCreate eu ainda não tenho a view do Fragment, tá? Então, a gente tem o onCreateView e a gente tem o onActivityCreated. A gente pode usar o onActivityCreated, mas inclusive não está aqui nesse slide, mas a gente tem um método onViewCreated, que é quando a view já está criada e a gente pode acessar os elementos da view. Então, a gente pode usar o onViewCreated. E aquele código que estava aqui na Activity, ó, esse código daqui, Ctrl X, não vai ter mais nada na Activity, ele vai vir para cá. Vai dar alguns erros, a gente vai importando aqui, importar o do Android X Lifecycle. Veja que tem alguns problemas aqui, ó. Onde ele está pedindo contexto, né? Está dando erro, porque Fragment ele não herda de contexto. Então, sempre que você precisar do contexto aqui, você pode usar o require context, certo? Aqui ele está pedindo o contexto também. Na verdade, aqui ele está dizendo para usar o view lifecycle owner, né? Então, eu vou usar aqui view lifecycle owner, porque a view pode ser destruída várias vezes. Então, esse estado vai estar meio que mapeado com a view, certo? Se a view morrer, a gente não vai ter o problema de estar no estado errado do Fragment, tá? Aqui não vai ser this main activity. A gente precisa desse open book detail, né? Deixa eu copiar logo ele também para cá. Toda vez eu estou abrindo view model. Aqui o Fragment, certo? Veio para cá. E beleza. Então aqui não é this main activity. Na verdade aqui é this book list fragment, que é a classe, né, que eu estou referenciando.
Só para um contexto, pessoal, o this daqui é esse observer aqui, certo? Então, this nesse contexto aqui é o próprio observer. Deixa eu ver se ele ajuda aqui. This. Aqui this. Por que ele não pegou? This ponto. Então não precisaria disso aqui. Beleza, funcionou. Inclusive eu não precisava nem da minha activity, mas beleza. Aqui eu vou precisar do context novamente, então eu faço um require context. E beleza. Ou seja, todo o código lá do fragment agora está migrado aqui para activity, certo? Tem um erro. Aqui novamente tem um contexto que é o require context. Beleza. Então, meu fragment está migrado para cá. Se a gente quisesse só exibir esse fragment lá na Activity, pessoal, basicamente o que eu precisava fazer é vir aqui na Activity, remover esse código, que eu não preciso mais, que agora ele está lá no fragment, e eu declarar um fragment aqui. Certo? Fragment, match parent, e dizer a classe, né? Na verdade, name é isso, name, colocar o book list fragment, e só, certo? Só isso aqui, se eu mandar rodar a aplicação, o fragment já deve aparecer do mesmo jeito que estava antes, né? O mesmo jeito que estava aqui. Tá, ele está dando erro no layout porque Activity Main não é o arquivo layout correto, certo? Quando eu importar, tem que importar o do fragment book list, certo? Repetindo aqui, pessoal, foi bem rápido. Esses componentes aqui estavam na Activity Main, né? Só que agora eu apaguei os componentes que estavam lá na Activity Main, no arquivo do layout, e eles, na verdade, eles estão no arquivo do layout do fragment, certo? Por isso que veio agora fragment book list. Ok, se eu rodar, teoricamente eu vou ter o mesmo resultado. Ups, acho que deu erro, hein? Vamos ver o que foi que eu esqueci. Eu abri o carinha certo? Deixa eu ver os erros. Fica mais fácil de achar. Aqui. É porque eu tenho que especificar um ID. Esqueci. Activity main. ID fragment list. Ok? Mesmo resultado, certo? Então a gente separou o fragment aqui da tela principal, certo? A ideia agora é a gente colocar esse fragment, ao invés de estar aqui hard-coded, né, a gente colocar ele numa aba, certo? Então, primeiramente, o que a gente vai precisar é colocar as duas dependências que eu falei lá no slide, certo? A dependência do Material Design e a dependência do ViewPager 2, certo? Isso aqui eu vou fazer lá no build.gradle, aqui, colocar aqui a dependência, só para ficar a ordem certinha. Os do Android X eu estou colocando todos juntos aqui. E ele adicionou o app compat de novo aqui. Deixa eu remover. E o constraint layout também. Eu acho que isso foi quando eu criei a Activity. Ele adicionou as dependências novamente. Certo? Vou corrigir isso. Então, aqui eu tenho que seguir aquela mesma regra que eu estou colocando, né? Eu vou colocar aqui ViewPager version. Na verdade aqui, ViewPager version é 100. Então aqui vou usar ViewPager version. E esse carinha aqui vai lá para o build.gradle do projeto. ViewPager version. E cadê o outro? Aqui. Material version, certo? Que é a 1.1.0. Esse cara vai vir para cá, seguir
o mesmo padrão que a gente está usando em todos, né? Para a gente ter um negócio bem organizado. Estou tentando deixar aqui em ordem alfabética, isso facilita achar a biblioteca depois, tá? Para poder atualizar. Bem, ele fez o sync, tá? Corretamente. Vamos estar aqui as dependências. A próxima etapa é a gente colocar os componentes lá, o Tab Layout e o View Pager. Deixa eu ver se eu consigo pelo visual, porque da última vez que eu fiz no editor mesmo de texto, no editor via texto, né? Não via design. Certo? Deixa eu apagar esse fragment aqui. Deixa eu ver se o Tab Layout já aparece aqui para mim. Tab Layout. Vou colocar ele aqui. Veja que ele não definiu nenhum tamanho, né? Ficou meio perdidão aqui. Deixa eu tentar ver se eu movo ele para cá. Na verdade, engraçado, ele não está mostrando as propriedades, né? Como eu falei, da última vez que eu fiz pelo XML mesmo, não foi pelo editor visual. Aí bem, ele cria aqui algumas tabs, mas isso aqui eu vou criar em tempo de execução, então essas tabs eu posso apagar. Eu vou colocar o ID desse camarada aqui, ID, Android, ID, não sei porque ele não funcionou. Arroba mais ID, barra pager, ou tabs, vou colocar tab layout para ficar mais tab layout. Largura, eu vou botar para ele ocupar a tela toda, match parent. Aqui o editor não está nem me ajudando aqui. E a altura fica como wrap content, certo? A gente vai ter que colocar as constraints, deixa eu ver se ele vai deixar eu colocar as constraints pelo menos. Aqui, e não tem nada, porque como não tem nenhuma aba dentro, então a altura dele não tá fazendo nada, né? Tá ficando zerada. Eu vou definir as cores, né? A cor de background para ele, certo? Rapaz, eu tô achando estranho, ele não tá ajudando aqui no Ctrl espaço, não tá funcionando. Ele tá ficando mais difícil para mim. Mas bem, eu vou colocar aqui Android background, que é a cor de background do componente. Vou usar @color primary. Eu vou colocar uma diferente aqui, que é o app tab indicator color. Eu vou usar o color accent, né, que é aquela cor mais forte, color accent. E por último o tab text color, que aí eu vou usar a cor branca mesmo. Vou colocar aqui Android color white. Beleza, isso aqui é para o tab layout, certo? Deixa eu ver se aparece aqui o View Pager. Aqui eu acho que provavelmente é o View Pager 1, né? Deixa eu arrastar aqui para ver se ele vai ficar. Deixa eu ver como é que ele está aqui. Isso é o View Pager 1, tá? Coloca ele aqui embaixo, mais fácil. Então, aqui vai ser o View Pager 2. Vou ver se ele... Na verdade a classe é diferente. Android View Pager 2. Widget View Pager 2. Esse é o correto. Ele vai ficar match parent. Aí eu tenho que fazer a ligação desse carinha aqui com... Deixa eu diminuir ele aqui, ver se eu consigo. Para eu fazer a ligação com o tab layout. Vou prender aqui nas bordas. Poderia fazer isso no código também, mas ia demorar mais tempo. Certo? Então, a largura vai ser match parent. Aqui eu acho que 0dp ele vai funcionar. Vai ficar na largura certa. E a altura também 0dp, para ele ocupar quanto ele precisar. Ele está aqui topado, né? Porque o tab layout está zerado, né? Tá sem o tamanho correto. Mas é isso. Beleza, então isso é o visual, tá bem feio,
né, aqui no editor visual, mas a gente vai fazer ele funcionar direitinho agora lá na Activity. Mas antes de fazer isso na Activity, a gente vai definir o pager, né, definir o carinha que vai montar cada página, tá? Esse carinha vai ser uma classe que vai herdar de ViewPager, de PagerStateAdapter, se eu não me engano, e a gente vai criar cada uma das páginas, beleza? Vamos lá, vamos por partes. Vou criar aqui uma nova classe em Adapter, porque vai ser um Adapter, motivos óbvios, e vou chamar de BookPagerAdapter. Adapter, certo? Ela vai ser uma classe que ela herda de FragmentStateAdapter, e essa classe ela requer que eu passe um Fragment Manager para ele, certo? Uma Fragment Activity, desculpa, uma Fragment Activity. Eu vou passar essa Fragment Activity para o construtor. Fragment State Adapter, certo? Importei errado aqui. E a gente precisa implementar dois métodos, como eu falei, que é o número de páginas e criar o fragment, certo? Então a gente vai ter duas páginas fixas, certo? Então aqui eu posso retornar 2. E o fragment basicamente é o seguinte: eu vou ver se a position é igual a 0, a primeira posição, eu retorno um novo book list fragment. Se não, eu vou retornar um fragment normal. Um fragment qualquer. Que depois a gente vai substituir pelo fragment que vai vir lá, vai trazer os livros favoritos, certo? Inclusive eu posso deixar isso aqui até mais simples. Vou colocar aqui. Pronto. Vou colocar um return já com o if. Aqui. Ok? Basicamente é isso. E lá na Activity, para a gente fazer funcionar, a gente vai ter que vir aqui. Eu não lembro se eu coloquei um ID no meu ViewPager. Deixa eu olhar aqui novamente. Ele está com... ele está sem ID. Vou colocar aqui um ID, mais ID. Vou chamar de Pager. Ou ViewPager. ViewPager. Beleza? Ok, então na Activity, deixa eu organizar esses imports aqui. Na Activity, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai fazer Pager, ou ViewPager na verdade, ViewPager.adapter, recebe BookPagerAdapter, BookPagerAdapter, ok? Passando a própria Activity, porque você veja que ele pede uma Fragment Activity, mas se você olhar, a app-compat Activity, ela herda de Fragment Activity, certo? Então, por herança, a gente consegue passar a própria Activity. E por fim, a gente vai fazer Tab Layout Mediator, Mediator, é isso, Mediator. Não sei porque o Ctrl Espaço está bugado aqui na minha máquina. Mas ok, Tab Layout Mediator, onde eu vou ter as tabs e o pager. Na verdade aqui é o tab layout que eu tenho que passar, e o view pager. E aqui eu tenho um lambda que é chamado, se a gente olhar aqui, ó, ele é quando esse tab configuration strategy, que é quando ele muda aí quando vai precisar configurar a tab, ok? Então basicamente eu vou ver aqui se a posição foi igual a 0. Essa posição vai vir aqui como parâmetro. Vai vir a tab e a position. Então eu vejo se a posição é igual a 0, eu vou retornar o título, que é R string tab books. Se não, R string tab favorites, que a gente vai implementar depois esses favoritos, tá? Esses strings não existem, vou mandar criar. Vou chamar aqui de livros. Ops, foi o que aconteceu.
Eu devo ter clicado no ESC sem querer. Cadê aqui? Livros. E aqui. Opa. Aqui. Favoritos. É isso. Vamos ver se funciona. Não pegou o título. Ah, esqueci de chamar aqui o attach. Senão ele não pode criar. Ah, de novo, olha. Eu estou fazendo um if aqui que não está fazendo nada. Tá? Aqui é tab.setText. E aqui sim vem meu if. Para setar o texto da tab, né? Esse código estava solto ali, por isso que ele não estava definindo o título. Beleza. Agora vai. Isso. Livros e favoritos. Eu consigo passar fazendo swipe para a esquerda e para a direita. Opa. Travou? Às vezes é o próprio emulador que trava, tá pessoal? Isso aí não foi nem meu código. Aqui. O emulador deu uma travada aí, mas tá funcionando, certo? Então, ó, eu posso mudar de aba tanto clicando aqui, quanto fazendo o swipe pro lado, tá? Se eu clicar aqui, vai exibir a listagem do mesmo jeito. Beleza, pessoal? Então, para esse vídeo é isso. A ideia foi usar o Fragment pela primeira vez aí e definir ele dentro de uma tab, mostrar que basicamente um Fragment é uma subactivity, tem algumas particularidades, né, como carregar o arquivo de layout, quando a gente precisa de um contexto, mas eles são relativamente parecidos. Beleza? Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo e até a próxima. Um grande abraço.